fundamento da lição está baseado em Romanos, a passagem de Romanos 1:1, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E o texto base está em 1 Reis 19:19 até o 21. Diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. A leitura diária, vocês devem ter lido durante a semana, mas eu vou ler aqui somente os tópicos para vocês se atentarem para o que a palavra de Deus quer falar sobre esse texto e sobre o tema que estamos falando, né? Sobre o cumprimento do chamado em nossas vidas. Elias e Eliseu, eles são grandes exemplos de cumprir-se o chamado de Deus. E servem, sim, para os dias atuais. 1 Reis 19:19 diz: Elias deixa o lugar onde estava. 1 Reis 19:19, parte B, diz: Elias recebe algo de Eliseu. E nós sabemos o que ele recebeu, que foi a capa, né? Que a capa simboliza aí o chamado de Deus na vida de Eliseu. Na quarta, 1 Reis 19:20, Eliseu entende que precisa seguir Elias. 1 Reis 19:20, seguir o exemplo do homem de Deus é necessário. Deixa para trás as coisas do mundo e servindo a Deus, 19:21. 1 Reis 19:21. O objetivo geral é reconhecer que é preciso ouvir a voz de Deus e de sua liderança para assim consolidar a sua chamada diante de Deus e dos homens. O objetivo específico é reconhecer que se Deus operou na vida de Elias através de sua obediência, ele continua sendo o mesmo Deus, hoje e será eternamente para operar em nossas vidas, desde que obedeçamos, assim como fez o profeta Elias. Então vamos lá, vamos deixar para se debruçar um pouco mais no corpo da lição. A gente entende que é bom o aluno estudar durante a semana a lição. Inclusive, essa lição, para quem assistiu o culto de domingo atrasado, né? Sem ser esse que se passou na outra semana, 15 dias atrás, no culto da juventude, foi pregado sobre praticamente esse tema, né? Na verdade, quando pensamos em pregar a palavra de Deus, quando soubemos da oportunidade que teríamos no culto, Deus já havia me despertado a pregar sobre essa palavra e eu acho que um dia depois ou 2 dias depois, o irmão Petrônio, né, nos enviou a lição que falava justamente sobre esse tema e isso foi como que uma confirmação para mim. Então foi muito bom. Uma lição muito boa, então vocês aproveitem bastante. Temos muita coisa a aprender com esses dois profetas. Introdução. O crente temente a Deus deseja ter unção de Deus em suas vidas e também deseja
um grande ministério, sonha com milagres iguais os vistos em Atos dos Apóstolos. Porém, há um caminho que deve ser seguido para que isso ocorra. As veredas precisam ser endireitadas. Deus não concede algo sem que a pessoa que vai receber não tenha tido o devido preparo. É o que vimos através da vida de Eliseu. O primeiro tópico aqui é o chamado, né? A importância do chamado. Então, o grande questionamento que se pode fazer é por que não vemos tantas coisas como nos dias de Elias, de Eliseu? E uma grande questão é que, mesmo com tantos milagres, mesmo com tantos sinais, o povo de Israel ainda desobedecia a Deus. Uma coisa que temos que atentar é que os milagres não necessariamente nos garantirão a salvação, porque o próprio Jesus ele constatou isso, né? Jesus operou tantos milagres e as pessoas não foram gratas, né? A exemplo dos 10 leprosos, 10 foram curados, somente um voltou para agradecer. A exemplo do centurião romano, né? Jesus diz, nem em Israel eu vi tanta fé. Então, mesmo aqueles que estavam tão próximos a Jesus, ao ver tantos sinais, não obedeceram. Muita gente não seguiu a Jesus. Muitos estavam ali somente para provar os milagres, não para ser fiel a Deus, acreditar realmente que ele era o Messias. E os milagres, justamente, eles tinham esse papel de atrair as pessoas a Cristo. É bem certo que não vemos esses sinais como hoje, não porque Deus mudou, porque ele nos esqueceu, mas porque estamos distantes dele. Esses homens, eles andavam com uma vida devotada a Deus, muito próximos, tinham uma vida devota a Deus, extrema comunhão. E eles fizeram a diferença na geração deles, né? Então, o chamado, a importância do chamado. Ser chamado é extremamente importante. É Deus quem nos escolhe. A palavra de Deus, João 15, né, vai dizer: vocês não escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, o chamado na vida do cristão é a responsabilidade de Deus. É Ele quem designa o dom e capacita seus filhos. Jesus dizia, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Infelizmente, muitos querem ser chamados para cantar ou pregar, mas poucos para servir. E aí eu posso abrir até mais o leque do que o autor da revista falou, né? Porque ser chamado só para... Não existe somente chamado para cantar e pregar. Há muito mais coisa para se fazer na obra de Deus. Uma grande missão do crente é dar o testemunho, ser uma testemunha de Cristo, ser fiel a Ele em todos os ambientes da sua vida, em todas as áreas de sua vida. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, uns foram chamados para profetas, outros para apóstolos, outros para ensinar, outros serão doutores. Então, pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós vamos entender que, seja qual for a minha profissão, eu posso servir a Deus, eu posso agradar a Deus. Mas nós estamos aqui falando de chamado, de cumprir o seu chamado. Então, é importante nós descobrirmos qual o nosso chamado, qual o propósito mais forte que Deus nos convocou. E se dedicar a isso. Tem um pregador chamado Ben-Hur, que eu me lembro uma citação dele, ele dizia uma coisa bem interessante, que quando nós descobrimos o nosso dom, o nosso chamado, nós temos que ser escravos dele, ou seja, você descobriu o que
o que te chama mais, o que as pessoas te chamam para fazer, mais aquilo que lhe satisfaz, que lhe deixa feliz e que atrai outras pessoas. Esse é o seu chamado. Há chamados muito específicos, mas aquilo que você vai reconhecer o seu chamado. Então, Eliseu, ele reconheceu o chamado dele e o seguiu, ou seja, foi, como se, em linguagem figurada, escravo desse chamado. Então, há também um chamado, primeiramente, para servir, né? Alguns estudiosos vão dizer que o tempo, desde esse chamado, desde que nós vimos no texto, desde que Elias coloca a capa em Eliseu, até propriamente Elias subir e Eliseu ser agora o sucessor de Elias, porque acontece o seguinte: quando Elias põe a capa sobre Eliseu, ali Deus já estava indicando que Eliseu seria o sucessor de Elias. Mas não foi logo dali que ele começou propriamente a ser o sucessor de Elias, porque Elias, ele não deixou de ser profeta e ele não foi assunto aos céus, ele não foi levado por Deus ainda. Então Elias ainda estava exercendo o seu ministério de profeta. Então, alguns estudiosos vão dizer que esse tempo aí vai durar de 10 a 12 anos, Eliseu servindo a Elias. E observem que o próprio texto, a gente vai ver em 1 Reis 19, tem esse ocorrido, do chamado de Eliseu, quando ele estava trabalhando ali, e somente em 2 Reis é que se volta a falar em Eliseu. Então, nesse lapso temporal aí, Eliseu fica num silêncio bíblico, e nesse tempo a gente entende que Eliseu passou servindo a Elias, um servo fiel de Elias, então aprendendo muita coisa com o Elias. Chamado a seguir, o tópico 1.2, Eliseu foi chamado para seguir, e no momento em que isso aconteceu, ele estava trabalhando. Nós entendemos que o Senhor, ele não chama desocupados, né? Eliseu estava trabalhando, estava honrando seu pai. Claro, estava cuidando das coisas terrenas. Isso é natural para um jovem, mas interessante que ele estava trabalhando. E outra coisa interessante, que Deus sabe quem chamou. Elias tinha, como profeta, ele não foi nem na primeira nem na segunda junta de boi, ele foi na 12ª, que era a junta de boi que Eliseu estava. Então, Deus já tinha dito a Eliseu, filho de Safate. Quando ele chegou lá, Deus já mostrou quem era. E quando o manto é colocado sobre Eliseu, que simboliza o chamado, Eliseu entendeu esse chamado e deixou tudo. Ele sentiu que aquilo era realmente o que ele iria fazer para o resto da vida. Então, ele disse a Elias: deixa-me despedir-me dos meus pais e eu te seguirei. Então, ele pega todas as juntas de boi que ele tinha e ele faz ali uma despedida dos seus pais, e vocês vão ver que ele faz um sacrifício, né? E ele ainda ajuda as pessoas, né, com esse sacrifício. Além de honrar a Deus, além de honrar a Deus, cumprir o seu chamado, ele ainda ajuda as pessoas e não deixa resquícios de dúvida que ele voltaria. Se ele deixasse tudo ali, não, vou deixar tudo organizado aqui, porque se tudo der errado, eu volto. Se isso não for realmente o que eu quero, eu volto. Tem gente que pensa assim: tenho que ter um plano B. Eliseu
ele não fez plano B, era o plano A e ele acreditou nisso até o fim. Ele não tinha dúvidas que era aquilo que ele teria, aquilo que ele nasceu para fazer. O chamado de Deus foi muito forte na vida de Eliseu. E ele foi muito certo no que ele fez. O caminho da unção, tópico 2, deixando para trás. Eliseu havia deixado para trás o governo humano, havia se despedido de sua família, da religiosidade, e agora estava num discipulado individual com Elias, seu mestre, aqui prefigurando Jesus. Aquele que busca desenvolver o chamado de Deus em sua vida deve andar pessoalmente com Jesus todos os dias, pois ele disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11:29. Tem tinha um dito hebraico, um dito rabínico também, né? Que aquele que anda muito perto do seu mestre se parece com o seu mestre, né? A palavra discípulo vem mais ou menos dessa origem, né? Talmidim, que quer dizer aquele que recebe a poeira do seu mestre. Ele anda tão perto do seu mestre que se parece com seu mestre, né? Então, nós devemos andar perto de Jesus, ou seja, termos um relacionamento íntimo com Ele, de oração, de jejum, de uma vida cotidiana em que temos esse dever de buscar a Deus. Se queremos algo da parte dele, se queremos mudar, se queremos ser diferente, se queremos cumprir o nosso chamado e ajudar as outras pessoas. Porque quando o cristão ele chega a um nível de não só pensar na sua salvação, mas além, quando ele cumpre o seu chamado, ele, ele passa um nível da salvação. Ou seja, porque quando nós somente somos salvos e nos preocupamos somente com nós mesmos, acredito que ainda não cumprimos o chamado de Deus. Porque quando nós alcançamos o nível do chamado, nós fazemos como Paulo. Quando Paulo ele tinha o chamado tão forte que ele alcançou outras pessoas, né? O próprio Jesus fez isso e ensinou os discípulos. O chamado de Deus ele não é egoísta, ou seja, ele é para servir as outras pessoas. Jesus ele veio servir. Então, Eliseu também é um exemplo de serviço, de ministério, né? Então, Elias estava prestes a ser levado por Deus antes, porém, fez alguns milagres e predições. Embora as escrituras não mencionem o nome de Eliseu, pressupõe que ele estava lá, no caminho para receber o selo de Deus como manto permanente em sua vida. Isso a gente vai perceber que, apesar do silêncio, num certo período de tempo em que Elias ainda permaneceu como profeta, mas não se cita que Eliseu estava ali com ele, entendemos que Eliseu não deixou de seguir Elias em nenhum momento. Ele deixou tudo para trás e seguiu o chamado que Deus o chamou. O mestre em ação. Elias não insistiu para que Eliseu fosse a Gilgal, porque Gilgal é o ponto de partida para todos que desejam estar sob o governo de Deus, para receber a revelação, derrubam-se muralhas e atravessam rio. Esse ponto aqui, eu quero resumir da seguinte forma. Se você ler lá em 2 Reis, a partir do capítulo 2, você vai entender que Eliseu, deixa eu abrir aqui para vocês, eu tenho marcado aqui, você vai ver que Eliseu, os aprendizes de profetas, eles sabiam que Elias ele seria levado aos céus. Só que Eliseu estava em outro nível. Eliseu queria seguir a Elias, ele queria estar perto o máximo que ele pudesse. E como
o ministro da lição, o professor da lição, né, o autor da lição, ele fala que os aprendizes, apesar de saberem que Elias seria levado e saberem para onde ele ia, eles preferiram não ir a alguns lugares desses. E eles até perguntaram: se você sabe, Eliseu, que ele será levado, por que você quer seguir? Ele vai ser levado. Mas Eliseu, ele foi até o fim, ele seguiu até o fim. Ele queria aproveitar ao máximo a companhia do seu mestre. E por isso que ele recebeu algo a mais. O chamado dele foi muito mais forte. O chamado foi para ser o sucessor de Elias. Então, o autor da lição, ele mostra aqui que esses aprendizes de profetas, eles simbolizam, às vezes, muitas pessoas que estão na igreja, sabem do chamado, sabem do caminho, sabem que Deus opera milagres, mas não jejuam, não oram, não buscam a Deus como se deve buscar e não seguem o mestre de perto. Então eles acabam não aproveitando do próprio reino de Deus. Ou seja, ficam somente no campo da religiosidade, daquela rotina, daquela mesmice e não têm experiências mais profundas com Deus. Quando Eliseu foi, olha, no capítulo 2, se você ler capítulo 2, eu aconselho você ler o capítulo 2 com calma, você vai ver que Eliseu, ele vai com Elias, primeiramente para Gilgal, depois para Betel, depois para Jericó. Todas as 3 vezes, Elias questiona e diz: Eliseu, fica aqui, eu vou a Gilgal. Eliseu diz: não, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei ir, que não te deixarei. E assim foram a Betel, e assim foram a Gilgal, e assim foram a Jericó. E vai ser assim. Então, Eliseu, mesmo sendo testado, sendo questionado pelos aprendizes de profetas, pelo próprio Elias, que ali estava fazendo um teste com Eliseu, ele não deixou de segurar, de confiar, de acreditar no seu chamado, de aproveitar, de querer viver algo mais profundo com Deus. Então, Eliseu ele só participou dessas experiências sobrenaturais. Mais na frente você vai ver que Eliseu ele recebe ele recebe um pedido, né? Ele recebe a proposta, porque Eliseu ele foi tão próximo a Elias que no versículo 8 diz assim: então Elias tomou sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas. Segunda Reis 2:8. Se Eliseu não tivesse ido até o fim, ele não teria visto também, não teria tido essas experiências. E nesse momento, os 50 homens dos filhos dos profetas estavam ali de longe, parados de frente. Eles pararam junto ao Jordão. Eliseu esteve em todos os momentos aqui que relata o capítulo 2 de Segunda Reis. Então, a experiência de servir, você vai ver que em muitos momentos aí, mostra claramente como Eliseu foi submisso, como ele foi servo, como ele foi fiel a Elias. Então, como Eliseu ele nos passa uma imagem do que devemos ser diante de Cristo, de seguirmos ele de perto, de cumprirmos o nosso chamado à risca. Então, no tópico 3 aqui, diz: quando passaram o Jordão. O pedido. A Bíblia registra: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Até então, Eliseu não tinha revelado a sua intenção de seguir ao seu mestre. É importante observar a forma em que Elias foi arrebatado. Ele poderia simplesmente ter desaparecido como Enoque, mas para que o ministério de Eliseu fosse edificado, os seus olhos espirituais foram abertos. Afinal, em nenhum instante ele perdeu o foco do seu chamado. Aquele manto que fora jogado sobre Eliseu no campo serviu de chave para abrir o Jordão, mas a condição era: se me vires.
2:10. Quando Elias passa juntamente com Eliseu e os outros profetas a pés enxutos, Elias entendeu o quê? Elias entendeu que ali era chegada a hora dele partir. E ele sabia que Eliseu era o seu sucessor. Deus já tinha revelado para Elias isso. Eliseu também sabia disso. Mas ali era um momento que Eliseu já tinha mostrado a sua fidelidade em servir a Deus, em servir a Elias, né, como a figura de Deus, a autoridade de Deus na terra. Então, Elias, ele diz a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Elias disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, chamou meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E, tomando nas suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Então, observe um detalhe interessante aqui. A capa que Eliseu colocou sobre ele, que Elias colocou sobre Eliseu lá em 1 Reis 19, é a mesma capa, a capa dele. Ali foi só, como o autor da revista diz, né? Só um test drive. Colocou e depois, claro, ele tomou para si novamente a capa que era dele, de Elias, porque ele continuou sendo profeta, continuou sendo, cumprindo o ministério dele. Ainda não havia se concretizado a sucessão profética propriamente dita. Então, nesse momento, quando Elias é levado aos céus, a capa cai, e aí sim é que começa, quando Elias vai, assunto aos céus, é que Eliseu vai agora cumprir o seu chamado de profeta. Eliseu pede porção dobrada, e Elias diz, olha, você só vai ter porção dobrada se você me ver. Ainda fez uma prova, se tu me vires subir aos céus. Isso mostra que Elias estava fazendo um teste, porque muitas vezes tu fica até aqui, você vai ver 3 vezes ele vai perguntar isso. Então, Elias, quando você entende isso, você vê que Elias está fazendo um teste com Eliseu, para ver se ele era perseverante em estar, em seguir a Elias. Então, se me vires, ou seja, se você me acompanhar até o final, se você conseguir me ver, então você terá a porção dobrada, que a porção dobrada seria aquilo que o primogênito recebe, né? Não é um espírito dobrado, é aquilo que um primogênito recebia na herança, ou seja, ele tinha como que a autoridade de comandar toda a herança que um pai deixava para os seus filhos, a maior parte, né? Então, no lugar certo e na hora certa. Tópico 3.2. Diz, em Gilgal aprendemos que se quisermos a unção ou ministério, precisamos estar submersos na vontade de Deus, nos domínios do Espírito, sair do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Após estar debaixo da vontade de Deus, somos levados a uma revelação de quem somos em Cristo e quais responsabilidades Deus requer de nós. Assim firmaremos nossa identidade no reino de Deus. Então, é interessante, esse tópico aqui eu até já comentei, né? Eliseu, ele foi até o fim, então ele atravessou o Jordão com aquela imagem de Elias abrindo o Jordão com a capa, mostra que Eliseu, ele participou de momentos de uma experiência sobrenatural com Deus, é tanto que logo após Elias ser assunto aos céus, o próprio Eliseu já faz esse mesmo milagre, ele já começa o seu ministério ali fazendo um grande milagre com a própria capa que era de Eliseu. Ou seja, o chamado de Elias estava agora também sobre a vida de Eliseu,
E esse chamado era muito forte, a autoridade, a unção de Deus era muito forte na vida de Eliseu. E os estudiosos aí, se você pegar a Bíblia e estudar um pouco esse ministério, você vai ver que em quantidade também de milagres, vai se perceber o dobro de milagres, de experiências que Eliseu vai cumprir, né? Até mesmo em sua morte ele cumpre, ele há um milagre na vida por meio da vida de Eliseu, né? Quando um soldado bate ali no o morto bate no túmulo que os ossos de Eliseu estavam, ele ressuscita. Então ali, mesmo morto, ainda há um milagre por meio da vida de Eliseu, mostrando que foi um profeta muito usado por Deus. O último tópico aqui, derrubando as muralhas. Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Então, Jericó, o autor da lição, ele mostra também que Jericó foi um local de teste também para. E eu também tenho essa visão que esses locais que Elias foi foram locais de grandes experiências com Deus para ele. Nós na Bíblia nós não temos detalhes do que propriamente eles fizeram ali, mas esses locais eles têm um simbolismo diante de outros fatos ocorridos, por exemplo, com Jacó em Betel, em Gilgal, em Jericó, por exemplo, nas quedas das muralhas de Jericó. Então, esses locais têm um significado, um simbolismo muito grande. Então, esses locais que eles foram, apesar de não sabermos dos detalhes do que eles propriamente fizeram ali, sabemos que Elias, ele percebeu que Eliseu estava, vamos dizer, no mesmo feeling, né? no mesmo espírito. Então ali eles tiveram grandes experiências com Deus. Na caminhada da unção, muitas muralhas precisarão ser derrubadas. Muralhas da religiosidade, muralhas da incapacidade, muralhas da autossuficiência e muralhas do ego. As muralhas só poderão ser derrubadas através de uma vida devocional ativa de oração, jejum, estudo da palavra e adoração. Só assim é possível vencer. E a conclusão, para encerrarmos, o autor da lição, ele diz que os milagres realizados por meio dos profetas Elias e Eliseu são uma grande manifestação do poder de Deus, mas para os profetas de Deus era algo comum, porque eles viviam na presença de Deus. Talvez a baixa ocorrência de milagres nos dias atuais seja devido ao nosso distanciamento de uma vida cheia do Espírito Santo. Também concordo com isso, que o nosso Deus ele não mudou, mas esses profetas eles são grandes exemplos do que nós podemos fazer, o caminho da obediência, o caminho da humildade, o caminho do serviço. Eles figuram aí o que o próprio Cristo também foi, submisso, servo, humilde, mas com muito poder, com muita autoridade. Existe sim dificuldade para andar na presença de Deus, mas se a vida do cristão estiver no altar de Deus, também será canal de muitos milagres, assim como Elias fez, afinal, o Deus de Elias e Eliseu não mudou. Então, irmãos, com essa lição de número 4, por título Cumprindo, Desenvolvendo o Chamado, de 26 de julho, nós aprendemos bastante coisa. Aprendemos que devemos seguir, ter confiança no chamado de Deus. Então, guarde essas palavras, guarde esse ensinamento e vamos praticar, vamos nos aproximar mais de Deus. Que o Senhor Deus nos desperte para buscarmos mais a Ele. Que Deus os abençoe. Tenha uma ótima semana para a glória de Deus. Até mais.